Bom, pessoal, nossa segunda aula sobre fadiga. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como identificar a falha por fadiga. Vamos também abordar os estágios da falha por fadiga e a análise da região fraturada. Bom, então como identificar a falha por fadiga? A fadiga ela tem uma característica típica, que muitas vezes ela pode ser identificada a olho nu. E essas etapas da fadiga elas deixam pista na região fraturada que ela pode ser muito bem caracterizada. Então vamos entender quais são os estágios para que a gente possa identificar se essa falha é por fadiga ou não. Primeira etapa, primeiro estágio é a iniciação da trinca ou nucleação. É o início da trinca, é o ponto onde existiu uma descontinuidade do material e é uma região bem pequena, de 2 a 5 grãos em volta dessa primeira descontinuidade, que é a origem. A segunda etapa é a propagação da trinca, é a região mais típica e mais fácil para ser vista a olho nu, que é quando é a continuação da origem da trinca, é a propagação da trinca. E nessa etapa são formadas as marcas de praia, e elas podem ocupar uma pequena ou uma grande área dessa região fraturada. E a terceira etapa é a ruptura final, ou a falha catastrófica. Ela ocorre no último ciclo de tensão, quando a peça, o componente sobre análise, ele falha de uma vez só. Então é o último suspiro da peça e depois disso ela falha totalmente. Essa fratura ela pode ser dúctil ou frágil. Bom, então aqui tem uma tabela que é muito legal de usar ela no dia a dia para identificar a fratura por fadiga. Essa tabela a gente pode separar ela por duas grandes colunas, de alta tensão nominal e baixa tensão nominal. Alta tensão nominal quer dizer que a sua peça está sofrendo um grande esforço. Baixa tensão nominal quer dizer que a peça está sofrendo um baixo esforço. Então, fazendo uma analogia aqui com um clips, por exemplo, se eu começar a entortar um clips com bastante força, em poucos ciclos eu vou quebrar esse clips. E se eu fizer pouca força nesse clips, eu vou ter mais ciclos até eu falhar esse componente. E aqui pode ser interpretado da mesma maneira. Quando eu tenho uma alta tensão nominal, isso quer dizer que ela vai falhar mais rapidamente. Então a gente já pode começar a entender que a região, o estágio 2, o estágio de propagação da trinca, ele é menor do que quando comparado com a baixa tensão nominal. A baixa tensão nominal, o estágio 2, ele ocupa bastante área da região fraturada. O outro ponto para a gente analisar nessa tabela são os corpos de prova, que são mostrados aqui na primeira linha. Aqui eles separam em 3 tipos de corpo de prova. Primeiro que é sem entalhe, ou seja, a tensão ali não existe concentrador de tensão. No segundo deles é onde existe uma tensão de concentração considerada. E no terceiro deles é onde existe uma grande concentração de tensão. Essa concentração de tensão, ela faz com que a fadiga ela tenha uma característica do estágio 2 que acaba se propagando mais rápido. E ali a gente pode também analisar nas outras diversas linhas o tipo de solicitação. Então, se esse corpo ele foi solicitado a tração, compressão, uma flexão unidirecional, uma flexão reversa ou uma flexão rotativa. Então, você pode perceber que essa área achurada, ela significa o estágio 3. E essa área em branco com as setinhas, ela significa o estágio 2. Com isso, quando você tiver uma fratura em campo, você pode comparar com essas tabelas, identificar qual tipo de solicitação e de fadiga você está analisando. Então vamos entender num caso prático, para ficar mais real e numa condição que vocês possam entender de maneira mais apropriada. Bom, então aqui nesse exemplo a gente tem uma fratura de um parafuso, onde a gente pode caracterizar bem o estágio da propagação da trinca e também da ruptura final. Como a gente comentou, o estágio 1 de iniciação da trinca ele não pode ser visto a olho nu, mas a gente consegue estimar a região em que começou essa trinca. Então aqui, se a gente analisar esse caso do parafuso, a gente consegue identificar claramente as marcas de praia
e também consegue identificar claramente a ruptura final. Outra observação já de cara que dá para fazer é que a área que representa o estágio 2 ela é muito grande em relação à área da região fraturada. Então, quando a gente compara esse caso com aquela tabela que a gente viu no slide anterior, a gente pode chegar na conclusão que essa é uma solicitação de tração e que é um entalhe afiado. Esse entalhe afiado ele é bem característico da rosca. A rosca é um grande concentrador de tensão. Isso a gente consegue já entender que essa solicitação ela foi de tração e que também tem um concentrador de tensão alto. E chegando aqui no ponto final, que é um ponto primordial para a gente encerrar essa aula, para que eu uso essas informações? Para que é importante eu saber qual é o tipo de falha e também identificar qual é o tipo de solicitação, se tem uma característica de alta ou de baixa tensão? Então, o primeiro ponto que eu acho que é primordial é identificar se essa falha é por fadiga ou não. Quando você identifica se é por fadiga, você já está matando o seu modo de falha. Você sabe, por exemplo, que foi uma falha em decorrência de vários ciclos, e isso já dá várias pistas para o que a gente pode investigar. Outro ponto muito interessante é você identificar o tipo de solicitação, se é uma tração, uma compressão, uma flexão, uma torção. Isso é interessante, por exemplo, em análise de falha, porque quando você compara o tipo de solicitação da sua fratura com o tipo de solicitação nominal, você consegue identificar se essa solicitação é uma solicitação que realmente deveria existir ou não. O que eu quero dizer aqui? Vou dar um exemplo para ficar mais prático, para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que a gente tem um eixo que ele é solicitado puramente de torção. Se a minha fadiga mostra que eu tenho uma solicitação de flexão, quer dizer que eu tenho alguma força atuando além dessa torção que existe na condição nominal. Isso já é uma pista muito grande para a gente saber que tem alguma coisa fora da condição de projeto, ou então que não foi considerado na condição de projeto e que existe na prática. Outro ponto que a gente pode analisar é quando a gente está fazendo uma comparação com o modelo de elementos finitos. Quando a gente tem lá no modelo de elementos finitos, a gente consegue identificar as tensões que estão naquela região que fraturou. Se é uma tensão de tração, se é uma tensão de cisalhamento, se é uma flexão. Então essa análise também ela já pode ser muito correlacionada. E para quem vai fazer investigação de falha, isso é um ponto crucial. De todas essas informações, elas devem ser levadas em conta e comparadas para você identificar a causa raiz. Outro ponto muito importante, você já consegue ter uma ideia se essa fadiga é de alto ou de baixo ciclo. Então, quando a gente teve naquela tabela as duas colunas de baixa tensão e alta tensão, isso faz uma grande correlação com fadiga de alto e de baixo ciclo. A fadiga de alto ciclo é quando eu vou demorar para essa falha acontecer. Então ela é uma solicitação de baixa tensão nominal. E a de baixo ciclo, ela é quando minha tensão ela é alta. Então eu vou ter menos durações de ciclos até a falha. A grande importância disso é que os métodos de cálculos para alto ciclo e para baixo ciclo eles são diferentes. E a gente vai entender isso nas próximas aulas. Basicamente, existem dois métodos de cálculo aí da iniciação da trinca, que é o método SN e EN. O SN ele só é válido para fadiga de alto ciclo, e o EN é de baixo e de alto ciclo também. Nós vamos entender um pouco mais a fundo esses princípios, mas é bom você já saber que essa análise ela é muito importante para identificar como você deve fazer o cálculo de fadiga. E outro ponto importante também para quem estiver fazendo identificação de falha é entender se essa falha realmente ela deveria ser de baixo ciclo ou de alto ciclo. Então, por exemplo, se eu projetei um equipamento para que se ele tivesse uma falha de alto ciclo e eu estou vendo na prática que tem uma região de propagação de trinca muito baixa, muito pequena em relação à área da falha, eu sei que essa solicitação está tendo uma tensão além do normal. Então, existe algum ponto para ser investigado nessa questão. Bom, então essa aula é uma aula bem prática, onde a gente consegue analisar a região fraturada, identificar as etapas da fadiga, os estágios
de iniciação, de propagação e de cultura final, e também fazer várias correlações do mundo virtual de elementos finitos, por exemplo, como também da análise de falha, com essa análise da região fraturada. Espero que essas dicas elas tenham sido muito úteis para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!